Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Lei da Atração em Ação. Nessa aula você vai entender por que são usados os termos de vibrar de maneira mais elevada, manter sua vibração alta, vibrar na frequência do seu desejo. Se você já pesquisou sobre Lei da Atração, provavelmente você já esbarrou em algum conteúdo que usa esse termo de vibrar. E hoje vocês vão entender o porquê, qual é a lógica por trás disso, qual é a explicação por trás disso. E as técnicas para manter a vibração mais elevada vocês vão aprender um pouco mais adiante. Então, para isso, vocês precisam entender o que é vibrar de maneira mais elevada e o porquê que isso faz tanta diferença. Vamos lá para essa aula que vai ser transformadora para você. Para isso, na aula de hoje, vocês vão conhecer os estudos do David Hawkins. Quem é David Hawkins? O David Hawkins foi um cientista, médico, psiquiatra, pesquisador, professor de espiritualidade, e ele tem vários livros aí que falam a respeito de espiritualidade, expansão da consciência. O David Hawkins, ele desenvolveu uma escala das emoções. Ou seja, ele mensurou em hertz como que cada emoção nossa vibra. Então, parte do princípio de que cada emoção emite uma vibração. Nós temos como base, então, essa tabela que ele desenvolveu. Aqui na tabela, vocês vão ver aí na tela, que tem emoções como vergonha, a culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz, enfim. Vocês se lembram que naquela primeira aula onde eu apresentei os pontos de introdução da lei da atração, os pontos mais importantes que definem a lei da atração, eu comentei com vocês aquela frase famosa da lei da atração: semelhante atrai semelhante. Então, essa escala das emoções, ela vai nos ajudar a perceber essa questão de que semelhante atrai semelhante. Eu vou aprofundar aqui na explicação no conhecimento com vocês. Primeiramente, vamos alinhar o conhecimento e a informação de que o que esse semelhante atrai semelhante quando se trata das escalas das emoções? Quer dizer que na frequência em que você se alinhar, você vai atrair mais do mesmo, mais daquela emoção, mais daquela vibração alinhada com aquilo. Aqui na escala das emoções, eu gosto muito de usar a comparação de um elevador. Então, pensa que você entrou no elevador e apertou o botão do andar 2. Você vai subir ali no andar 2. Vamos ver ali na escala das emoções, o segundo andar seria a culpa. Quando você entrou no elevador, apertou o botão, você foi para o segundo andar. Você vai ter acesso àquele segundo andar, às salas daquele andar, à vista daquele andar. Talvez seja um pouco mais barulhento, porque é mais perto do térreo, por exemplo, né? A mesma coisa com a escala das emoções. Se você se conectou na frequência ali de 30 Hz, relacionado ao sentimento de culpa, você vai se conectar com mais daquilo, mais do mesmo, com mais situações, lembranças que despertam essa sensação de culpa e que alimentam isso dentro de você. Você foi lá, teve acesso a esse segundo andar. Agora vamos supor que você entrou no elevador, você quer ter uma vista mais bonita, você quer ver um pôr do sol mais bonito, você quer ter uma vista mais bonita da cidade, então você vai para o andar 14. E aí você entra no elevador e aperta lá para subir para o 14º andar. O 14º andar seria aqui, por exemplo, o amor. A frequência do amor está em torno de 500 Hz, né? O que essa frequência do amor vai te conectar? Lembra lá com a comparação do prédio, você subiu no andar mais elevado para ter uma vista mais bonita, para ter uma vista da cidade, do pôr do sol mais bonita, é isso que de fato você vai ter. Então, quando você se conecta na escala das emoções, também numa frequência mais elevada, num andar mais elevado, você vai ter uma visão diferente da vida, uma perspectiva diferente da vida e vai se conectar com situações, lembranças diferentes também, porque vão estar alinhadas nessa frequência do amor. Vocês conseguiram pegar a essência da analogia que eu quis fazer com vocês?
comparando um elevador, um prédio com a escala das emoções. Porque, de fato, semelhante atrai semelhante. Então, na frequência que você se alinhar, é aquilo que você vai ter de volta, é aquilo que você vai alimentar mais no seu campo ali energético, vibracional. E tem toda a explicação lógica que eu já dei para vocês, né, nas outras aulas, também a respeito do nosso filtro interno. Então, se você programou a sua mente ali para captar estímulos de tristeza, cada vez mais você vai começar a captar só esse estímulo, a perceber tudo que ressoa nessa frequência, se conectar com músicas tristes, pessoas tristes, histórias tristes, lembrar de momentos tristes, se sentir mais triste. Se você se conecta lá numa frequência de 540 Hz da alegria, você vai mudar o seu filtro interno, você vai mudar todos aqueles mecanismos que eu já comentei com vocês nas aulas anteriores. Então, de acordo com a emoção que você está cultivando, você atrai mais do mesmo. Então, as emoções aqui, né, de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, são emoções que vão te conectar com a escala ali, a frequência mais baixa dessa escala. Você vai vibrar ali nas frequências mais baixas dessa escala. Quando a gente está ali em 250 Hz, já entra no estado de neutralidade. O que seria então esse estado de neutralidade? É quando a partir desse ponto, se você continua elevando para alcançar ali estados mais elevados de vibração, a partir desse ponto da neutralidade para cima é onde você está numa energia de maior alinhamento com os seus sonhos. E por que às vezes, para uma pessoa que está lá embaixo na escala emocional, é tão difícil pensar em ser grato, pensar em ficar super feliz, em mudar o estado mental e emocional? Porque não dá para a gente dar esse salto de uma vez, né? O que muito se fala, inclusive, sobre isso, né? É que a gente tem que buscar subir um grau na escala emocional. Se você estiver muito lá embaixo na escala emocional, não se preocupa em, né, já dar um salto ali para alegria, que vai ser um sentimento falso de alegria que você vai estar alimentando e você não vai conseguir desenvolver aquilo. Então, se você está ali na vergonha, por exemplo, que é quando você está mais assim com o seu poder de ação comprimido pela vergonha de agir, de se expressar, de colocar a cara no mundo, de ir atrás dos seus sonhos, por exemplo, tentar subir um pouquinho na escala emocional já iria te ajudar. Então, por exemplo, a apatia é melhor do que a vergonha. A raiva é melhor do que a apatia. Porque a raiva, por mais que ela seja uma emoção aí, né, que a gente julga como ruim, a raiva ela te dá força para agir. A apatia não. Quando você tá apático, é porque você tá ali sem forças, sem ânimo para ver graça em nada, tá apático, né? Então tem emoções que mesmo estando nesse grupinho de emoções de vibração baixa, uma acaba sendo um degrau acima da outra. Conforme você vai elevando a sua vibração, você vai subindo, você vai se conectando com uma frequência melhor. Ai, Bruna, mas então quer dizer que tem emoções boas e ruins, de fato? Não é bem assim que funciona. Até nos ensinamentos dos Abraham Hicks que falam sobre a lei da atração, é dito que o contraste é necessário, o contraste é importante. O que é o contraste? É exatamente a gente passar por situações da vida de alegria, de tristeza, de expansão, de contração, porque quando a gente vivencia um extremo, a gente não saberia o que é alegria se a gente nunca tivesse sentido tristeza, por exemplo, né, gente? Então, mesmo nesse mundo sobre o conhecimento da lei da atração, a gente tem conhecimento que quando você vive e passa por uma coisa que você não gosta, quando você está numa emoção que você viu que você não quer mais se sentir assim, ótimo. Aquilo te serviu como um aprendizado, como um modelo que você não quer seguir, que você não quer alimentar, que você não quer mais na sua vida. Então, te serviu como um contraste.
E a partir do momento que você vive um ponto de contraste, você já cria o desejo de viver o contrário daquilo, né? Então, o contraste também é necessário para a gente conseguir distinguir melhor o que de fato a gente gosta e quer viver e quer para a nossa vida, e o que de fato a gente não quer viver e não quer para a nossa vida e não quer atrair aquilo. Vamos continuar lá na escala das emoções. Esse assunto é bem denso, então estou me aprofundando bem para vocês entenderem. Ainda aqui na escala das emoções. Vocês estão vendo que acima da neutralidade, a gente já entra na boa vontade, na aceitação, na razão, no amor, alegria, paz e iluminação, né? Que daí é um nível mais elevado. Quando a gente está falando desses níveis acima da neutralidade, são as frequências que vão te conectar com o seu desejo, ou seja, alimentando em você mesmo agora esse tipo de sentimento alinhado nessa frequência mais alta, e para isso a gente vai ver as técnicas para ajudar a elevar a vibração. Alimentando esse tipo de emoção é que você vibra numa frequência mais alinhada com os seus desejos. Por quê? Nada daquilo que você quer, nenhum sonho que você quer realizar, você acredita que vai ser pro seu mal, certo? Tudo aquilo que você quer é porque você tem uma emoção positiva associada àquilo. Porque você acredita que aquilo pode te trazer mais alegria, mais amor, mais paz, enfim. Como que você quer acessar uma realidade que vai te proporcionar esse estado mais elevado se você ficar vibrando aqui embaixo? Lembra que semelhante atrai semelhante. Se você está aqui, você vai atrair o semelhante que está aqui. Se você estiver vibrando aqui, você vai atrair situações, pessoas, lugares, emoções semelhantes. Se você quer atrair situações, pessoas, lugares, acontecimentos mais elevados, você também tem que estar vibrando nessa frequência mais elevada, porque daí as situações, as pessoas, os lugares, enfim, você vai se conectar com tudo que tiver nesse andar também, nessa vibração, nessa faixa de vibração você vai atrair, porque você vai se conectar com essa frequência. Então, nenhum sonho que você tem porque acredita que vai te manter ali na escala abaixo da neutralidade. Então, se você acredita que os seus sonhos vão te conectar a uma realidade de mais paz, amor, iluminação, alegria, você tem que se manter aqui para que tudo que esteja nessa faixa vibratória se conecte com você também. Não dá para querer tudo que está aqui e ficar se mantendo aqui embaixo. É incongruente, né? Então a gente atrai aquilo que está semelhante com as imagens mentais, com as emoções que a gente já está alimentando dentro da gente. Semelhante atrai semelhante. Aquilo que a gente alimenta dentro da gente, a gente vai atrair mais do mesmo, que a gente vai se conectar com as situações que alimentem mais daquele sentimento na gente. É o que a gente vai permitir que aconteça. Tudo na sua vida só acontece com a sua permissão. Mesmo que você não tenha consciência disso, de alguma forma você permitiu que aconteça. Eu gosto de resumir um pouco essa questão da escala das emoções, dizendo que nós temos duas formas de vibrar na vida: a energia de contração e a energia de expansão. O que seria a energia de contração? Seria ali da neutralidade para baixo. Todas essas emoções aí, né, da neutralidade para baixo, né, então ali de 200 Hz para baixo, são associadas a uma energia de contração. Ou seja, quem está sentindo orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, vai estar nessa postura de contração perante a vida, né? Até a postura da pessoa muda. Então, os ombros mais voltados para frente, relacionado com um desânimo, uma baixa autoestima, né? Toda essa emoção que te puxa para baixo. Quando você tá da neutralidade para cima, que é a boa vontade, aceitação, amor, alegria, paz, na energia de expansão perante a vida, ou seja, você tá aberto para a vida, você tá numa energia de expansão perante a vida.
E existem basicamente essas duas formas de vibrar na vida, contração e expansão. A contração vai te afastar cada vez mais da vida, dos seus desejos, dos seus sonhos, de motivos para te trazer alegria. Vai te afastar cada vez mais. E já uma postura de expansão vai te conectar com os seus sonhos, com mais motivos de alegria, com mais motivos de paz, vai te conectar e vai te manter em uma postura perante a vida que vai te manter nessa vibração mais elevada e, consequentemente, se conectar com coisas que estejam nessa frequência mais elevada também. Então, ali, da neutralidade para baixo, essas emoções estão fortemente associadas a um estado, né, uma postura de vitimismo, de negatividade, de desconexão, mente muito turbulenta, né, pouca energia. Quando você está realmente sendo guiado pelo seu ego e não pela sua consciência mais elevada. Então, todas essas emoções mais baixas, elas estão conectadas com uma predominância do seu ego. Todas as emoções mais ali elevadas estão associadas a uma maior conexão com a sua essência, uma conexão com o seu silêncio interior, com o seu empoderamento, com o seu eu maior, com uma vitalidade maior, com uma positividade maior, com abundância e prosperidade em todas as áreas da vida. Então, essa é a escala das emoções e é isso que vocês precisam entender nessa aula, que existe duas formas de se posicionar e vibrar na vida. A energia de contração é a energia de expansão. De que forma que você está vibrando? Energia de expansão ou energia de contração perante a vida? Tenha consciência de que uma vai te afastar dos seus sonhos e outra vai te aproximar dos seus sonhos. Além disso, lembrem-se da comparação do prédio, do elevador que eu falei para vocês. Não dá para eu querer ter a vista do 14º andar se eu estou no andar 2. Não dá. A gente tem que primeiro entrar no elevador, apertar o botão certo para daí se conectar ali no andar certo e ter acesso àquilo que a gente quer. Na nossa vida, com a lei da atração, é a mesma coisa. Então, às vezes, eu estou pensando no meu desejo, eu estou mentalizando, tá, mas você não está mudando a emoção. E a gente está vendo aqui, através dessa escala emocional, que o que emite a vibração, o que emite ali, realmente a vibração que vai te conectar com o seu desejo, é a emoção e não o pensamento. O pensamento é um caminho para a gente conseguir despertar a emoção. Por isso que a gente usa técnicas que têm esse estímulo no pensamento, mas o objetivo é despertar a emoção alinhada com aquilo. Se você não tiver conseguindo despertar a emoção alinhada com aquilo, através daquela técnica, não faça aquela técnica, faça outra técnica. Por isso que eu vou trazer aqui no curso para vocês várias opções de técnicas. Porque você precisa escolher a que você melhor se adapta, a que mais de fato eleva a sua energia e diminui a distância mental e interna que você tem com relação ao seu desejo. Te faz sentir mais próximo do seu desejo e, consequentemente, eleva a sua vibração. Elevou sua vibração, você vai se conectar com o que está mais elevado também. Informações importantes dessa aula é que nós emitimos frequências de acordo com as nossas emoções. E a emoção é muito mais forte do que o pensamento. O que vibra e emite a vibração é a emoção. E o pensamento é só um caminho para que a gente consiga despertar a emoção. Então, mais importante do que fazer nas técnicas o pensamento em si é despertar a emoção. Outro ponto importante para levar dessa aula: energia de contração e expansão perante a vida. Como que você está? Você se sente como se você estivesse se fechando perante a vida ou você se sente de peito aberto perante a vida? É importante até a gente perceber a sensação no corpo. Quando a gente está nessa postura mais retraída perante a vida, é como se a gente tivesse de fato sentindo um bloqueio nessa região, que abre, né, que abre o nosso plexo cardíaco, né, para a vida. Então, é como se a gente de fato tivesse com bloqueio nessa região. Outro ponto importante dessa aula: não tente pular as escalas emocionais. Vá subindo aos pouquinhos. Por mais que ainda esteja na energia de contração, uma emoção vai te conectar com um degrau mais elevado do que a outra que estava embaixo.
Então, vai elevando o seu nível ali de emoção e, consequentemente, você vai se conectar com uma realidade melhor, mais alinhada com a sua essência e mais alinhada com os seus sonhos. Essa aula é extremamente importante para que depois você consiga entender a fundo as técnicas, a lógica por trás das técnicas, o que é importante por trás das técnicas, que é o que eu estou explicando para vocês nessa aula agora. Eu espero muito que essa aula tenha feito diferença no seu nível de consciência, tenha expandido a sua consciência e nas próximas aulas vocês vão ter acesso a todas as técnicas que eu estou comentando com vocês para elevar a vibração. Mas vai por partes, vai entendendo o caminho, o processo e o porquê de cada coisa, para que depois você consiga aplicar tudo com o nível de conhecimento alinhado com o que é necessário para você conseguir de fato entender toda a lei da atração e de fato ver a lei da atração em ação.